Livro Legenda Maior, Vida de São Francisco de Assis, São Boaventura. Capítulo 6. Humildade e obediência, favores de Deus. A humildade, defesa e ornamento de todas as virtudes, havia acumulado o homem de Deus de bens superabundantes. Aos próprios olhos era apenas um pobre pecador. Na realidade, porém, era o espelho resplendente de toda a santidade. Como sabe o arquiteto que começa por lançar bons alicerces, foi sobre ela que se empenhou em construir o edifício das virtudes, conforme o ensinamento de Cristo. Dizia ele: o Filho de Deus, deixando o seio do Pai, desceu das alturas do céu até a nossa miséria para nos ensinar a humildade. Ele, que é o Senhor e o Mestre, tanto pelo exemplo quanto pela palavra. Por isso, como verdadeiro discípulo de Cristo, procurava diminuir-se aos próprios olhos e dos demais, recordando as palavras do Mestre. O que é excelente segundo os homens é abominação diante de Deus. E gostava de repetir esta máxima: o homem é o que é diante de Deus, nem mais nem menos. Por isso considerava insensatez consumada alguém se envaidecer com os favores do mundo, ou, conforme essa doutrina, se alegrava particularmente com as ofensas que recebia e se entristecia quando alguém o louvava. Pois preferia ouvir a seu respeito vitupérios e não louvores, sabendo que aqueles contribuíam eficazmente para sua própria emenda, enquanto os louvores poderiam causar-lhe algum dano à alma. Segundo esse princípio, quando as pessoas exaltavam sua elevada santidade, costumava ordenar a um dos irmãos que, sem receio, lhe dirigisse palavras de desprezo e humilhação. E quando o religioso, forçado pela obediência, o chamava de rústico, grosseiro, homem iletrado ou inútil para tudo, cheio de santa alegria, que se refletia em seu semblante, Francisco lhe respondia: Deus te abençoe, meu irmão. Tu é que disseste a verdade. Isso é o que o filho de Bernardone merece ouvir. E para fazer-se desprezível aos outros, não hesitava nas viagens de peregrinação que fazia, de revelar a todo o povo seus próprios defeitos. Um dia, doente e sem mais energias, viu-se obrigado a suavizar um pouco os rigores de seu jejum, a fim de recuperar a saúde. Assim que recobrou as forças, não perdeu tempo em se expor ao desprezo dos outros, tanto ele mesmo se desprezava. Não é justo que as pessoas me tomem por um homem mortificado, enquanto ocultamente cuido de mim com demasiadas regalias. Levantou-se então imediatamente, impelido pelo espírito de santa humildade, e tendo convocado o povo para a praça da cidade de Assis, entrou na catedral com grande solenidade, acompanhado de muitos irmãos que trouxera consigo. Atou uma corda ao pescoço e nu, sem outras roupas que as necessárias para o decoro, apresentou-se diante de todos e em seguida ordenou que o conduzissem ao pelourinho, onde era costume manter os criminosos que deveriam ser executados. Subiu ao pelourinho e, no maior rigor do inverno, apesar de estar ardendo em febre e extremamente fraco, pregou com grande fervor de espírito, falando a seus ouvintes que não deviam honrá-lo como se fosse um homem espiritual, mas desprezá-lo como um glutão e carnal. Todos os assistentes, cheios de admiração diante desse espetáculo extraordinário e profundamente edificados, pois conheciam muito bem sua austeridade, proclamaram que semelhante humildade era mais admirável do que imitável. Suponhamos que se trate de uma dessas ações simbólicas habituais entre os profetas, e não propriamente um exemplo. Assim mesmo, temos aí uma bela lição de humildade perfeita, em que o discípulo de Cristo ensina que ele deve desprezar todos os testemunhos do louvor passageiro, reprimir toda vaidade e pretensão, e depor a máscara da simulação hipócrita. Muitas vezes, praticava ações dessa espécie, a fim de parecer extremamente como um desses vasos de perdição e dessa forma ter em si o espírito de santificação. Quando as multidões o aclamavam, dizia: ainda poderei ter filhos e filhas, não me louveis como se já estivesse a salvo. Não se deve louvar a ninguém
quando não se sabe como há de terminar. Falava assim aos seus admiradores, mas a si mesmo dizia: Francisco, se o Senhor houvesse conferido ao mais desalmado ladrão os dons que recebeste, saberia agradecê-los e corresponderia muito mais do que tu. Muitas vezes dizia assim aos irmãos: Ninguém deve iludir-se exaltando-se injustamente por coisas que também um pecador pode realizar. Pois um pecador pode jejuar, orar, chorar e disciplinar a própria carne. E só isso não pode fazer ser fiel ao Senhor. Por isso devemos nos gloriar somente nestes casos, rendendo a Deus a glória que lhe é devida, servindo-o com fidelidade e atribuindo-lhe tudo o que lhe pertence. Como o comerciante de que fala o Evangelho, querendo Francisco ganhar sempre mais e tornar produtivo cada um de seus instantes, procurou ser súdito e não superior, obedecer e não mandar. Por esta razão, renunciou ao cargo de superior geral, pedindo um guardião a cuja vontade se submeteu em todas as circunstâncias. Com efeito, dizia ele, o fruto da santa obediência é tão abundante que nenhuma fração de tempo transcorre sem vantagem para aqueles que submetem a cerviz ao jugo da obediência. Por isso, tinha o hábito de prometer sempre obediência ao irmão com quem viajava e de observá-la. Certa vez, disse aos companheiros: Entre os benefícios que Deus me concedeu em sua bondade, obtive a graça de estar pronto a obedecer com igual solicitude a um noviço de 1 hora que me fosse dado como guardião, como ao irmão mais antigo e mais experimentado. Um súdito não deve considerar em seu superior o homem, mas aquele por amor do qual ele aceitou obedecer. Quanto menos digno o superior, tanto mais agrada a Deus a humildade daquele que obedece. Aos irmãos que lhe perguntavam um dia como reconhecer o religioso verdadeiramente obediente, propôs ele esta parábola, o exemplo do cadáver. Tomai, disse ele, um corpo que a alma abandonou e colocai-o em qualquer lugar. Vereis que se o moverdes, não se há de opor. Se o deixardes cair, não protestará. Se o colocardes numa cátedra, não dirigirá seus olhos para o alto, mas para o mais baixo da terra. Se o adornardes com vestido de púrpura, só aumentareis sua palidez cadavérica. Tal verdadeiro obediente não questiona porque o move de um lado para o outro. Não se preocupa com o lugar onde colocam. Não insiste para que o removam de um convento para o outro. Se é elevado a um ofício honroso, conserva sua costumeira humildade, e quanto mais honrado se vê, tanto mais digno se julga de toda a honra. Um dia disse a um companheiro seu: Não me julgarei nunca um verdadeiro irmão menor, enquanto não chegar ao estado de espírito que te vou descrever. Imagina que eu sou o superior de seus irmãos. Vou ao capítulo, faço um sermão, dou meus conselhos, e quando termino alguém me diz: Não tens o que é necessário para ficar conosco. Não tens estudos, não és eloquente, não tens cultura, e és idiota e simples. Eu sou expulso vergonhosamente, desprezado de todos. Pois bem, se não ouvisse todos esses impropérios, com igual serenidade de semblante, com a mesma alegria da alma e com igual tranquilidade de espírito, como se fossem louvores, não seria certamente irmão menor. E não contente com isso, acrescenta: Uma dignidade é uma ocasião de queda. O louvor é um princípio escancarado, mas o lugar de súdito é fonte de méritos para a alma. Por que desejar os riscos e não as vantagens, uma vez que é para nos enriquecer que o tempo nos foi dado? Compreende-se, pois, com que Francisco, modelo de humildade, quis que seus irmãos fossem chamados menores e os superiores da ordem, ministros, para assim empregar os próprios termos do Evangelho que ele aceitou seguir e ensinar a seus discípulos, recordando-lhes que haviam entrado na escola de Cristo, de coração humilde, precisamente para dele aprenderem a humildade. Jesus Cristo, efetivamente, para ensinar a seus discípulos a santa humildade, havia dito:
Todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Certo dia, falava o servo de Deus com o cardeal bispo de Ostia, protetor e principal propagador da ordem dos frades menores, que mais tarde, segundo a profecia do santo, chegou a ser pontífice romano com o nome de Gregório IX. Este lhe perguntou se desejava que seus irmãos fossem promovidos às dignidades eclesiásticas, e Francisco lhe respondeu: Senhor, meus irmãos se chamam precisamente menores, para que nunca presumam elevar-se a coisas maiores. Se quereis, pois, que deem fruto abundante na Igreja de Deus, deixai-os e conservai-os no estado de sua própria vocação, e não permitais, de modo algum, que sejam promovidos aos honrosos cargos da Igreja. Preferindo a pobreza para si e seus irmãos, acima de qualquer honra deste mundo, Deus, que ama os humildes, julgou-o digno de maior honra. Esse fato foi revelado a um dos irmãos, homem virtuoso e santo, numa visão que teve do céu. Estava viajando com Francisco quando entraram numa igreja abandonada, onde oraram com todo fervor. Esse irmão teve então uma visão em que viu uma multidão de tronos no céu, um dos quais era radiante de glória e ornado de pedras preciosas, e era o mais elevado de todos. Estava maravilhado com tanto esplendor e se perguntava a quem ele caberia. Ouviu então uma voz que lhe dizia: Este trono pertenceu a um dos anjos caídos. Agora está reservado ao humilde Francisco. Ao voltar a si do êxtase, o irmão seguiu o santo que estava saindo da igreja. Retomaram o caminho e continuavam conversando sobre Deus. O irmão recordou-se então da visão e discretamente perguntou a Francisco o que achava de si mesmo. Respondeu o humilde servo de Cristo: Reconheço que sou o maior pecador do mundo. Replicou-lhe o irmão que ele não podia fazer semelhante afirmação em consciência tranquila, nem mesmo pensar assim. Francisco continuou: Se Cristo houvesse tratado o maior criminoso dos homens com a mesma misericórdia e bondade com que me tem tratado, tenho certeza que ele seria muito mais reconhecido a Deus do que eu. Ao ouvir palavras de tanta humildade, o irmão teve a confirmação de que sua visão era verdadeira, sabendo perfeitamente que, segundo o Santo Evangelho, o verdadeiro humilde será exaltado ao trono de glória de que o soberbo é excluído. Em outra ocasião, enquanto orava numa igreja deserta da província de Massa, próxima a Monte Casal, soube por inspiração divina que naquela igreja jaziam relíquias dos santos. Penalizado de vê-las assim tanto tempo abandonadas, sem a veneração que lhes era devida, ordenou aos irmãos que as levassem ao convento. Depois, chamado a outros compromissos, deixou os irmãos que esqueceram a ordem do Pai e perderam o mérito da obediência. Um dia, porém, desejando celebrar os sagrados mistérios, descobriram, para grande surpresa de todos, sob as toalhas do altar, ossos belíssimos e de suave perfume. Eram as relíquias transportadas para lá, não pelas mãos dos homens, mas pelo poder de Deus. Voltando pouco depois, o homem de Deus lhe perguntou se haviam executado suas ordens a respeito das relíquias. Os irmãos, humildemente, se acusaram de haverem descuidado de obedecer e obtiveram perdão depois de se penitenciarem. E disse-lhes o santo: Bendito seja o Senhor meu Deus, que se dignou Ele mesmo fazer o que vós deveríeis ter feito. Considerai a solicitude da divina providência pela poeira que somos todos nós, e reconhecei a excelência da virtude do humilde Francisco na presença de Deus. Pois não tendo os homens cumprido as ordens do santo, quis o próprio Deus condescender benignamente a seus desejos. Certo dia, Francisco chegou a Imola e se dirigiu ao bispo local para lhe pedir humildemente autorização de convocar o povo e pregar. Ao ouvir o bispo semelhante pedido, respondeu-lhe com certa dureza: Meu irmão, eu mesmo prego a meu povo e isso basta. Francisco inclinou a cabeça com toda humildade e saiu. No entanto, não havia passado ainda uma hora
E lá estava ele de novo. O bispo ficou quase irritado e lhe perguntou o que vinha fazer de novo. Então Francisco replicou respeitosamente e sem o mínimo sinal de arrogância: Senhor, quando um pai expulsa o filho por uma porta, este deve encontrar uma outra para entrar. Vencido com tanta humildade, o bispo, entusiasmado, abraçou-o e disse-lhe: Doravante, pregareis em minha diocese, tu e teus companheiros. Dou-vos permissão irrestrita, pois tua santa humildade bem a merece. Em outra ocasião, chegou Francisco a Arezzo e encontrou toda a cidade num grande tumulto provocado pelas lutas de facções políticas à beira da destruição. Encontrou hospedagem numa aldeia fora das muralhas da cidade e pôde ver os demônios que perturbavam os cidadãos e os excitavam à mútua matança. Resolvido a banir para longe aquelas sediciosas forças infernais, enviou para diante de si, como núncio ou embaixador, ao bem-aventurado irmão Silvestre, homem de colombina simplicidade, dizendo: Vai, meu filho, às portas da cidade, e da parte de Deus onipotente, e em virtude da santa obediência, ordena a esses demônios que saiam imediatamente. Obediente como era, cumpriu imediatamente o que lhe mandava o santo. Aproximou-se das portas da cidade, cantando um hino de louvor a Deus, e clamou em altos brados: Em nome de Deus onipotente, e por ordem de seu servo Francisco, ide-vos embora, todos vós, espíritos infernais. Logo a cidade ficou pacificada, e se tranquilizaram seus moradores, respeitando os mútuos direitos. Assim, banida para longe dali a soberba furiosa dos demônios que haviam cercado a cidade, e sobrevindo a sabedoria de um pobrezinho, quer dizer, a profunda humildade de Francisco, refez-se a paz, ficando a cidade libertada, pois com a extraordinária virtude de sua obediência, Francisco merecera alcançar sobre aqueles espíritos rebeldes e dispostos a tudo tal domínio que pôde reprimir suas diabólicas fúrias e pôr em fuga sua danosa violência. Como acabamos de ver, as excelentes virtudes dos humildes abatem o orgulho dos demônios. No entanto, para resguardar a sua humildade, permite Deus que recebam bofetadas, como atesta São Paulo de si mesmo e como Francisco experimentou. Convidado certo dia pelo cardeal Leão de Santa Cruz a permanecer com ele em Roma por algum tempo, consentiu humildemente, pois respeitava e amava muito o cardeal. Mas, ao anoitecer, Francisco, depois de haver orado, se preparava para dormir, quando surgiram demônios furiosos, que caíram sobre o soldado de Cristo, bateram nele e o deixaram semi-morto. Achando então seu companheiro, o servo de Deus lhe contou o que acabara de acontecer e concluiu: Vês, irmãos, se os demônios que só possuem o poder que a providência divina lhes concede, se lançaram sobre mim com tanta fúria, é porque a minha permanência na corte dos grandes é um mau exemplo. Os irmãos que vivem em casas pobrezinhas, ao saberem que estou hospedado em casa de um cardeal, poderiam acreditar que estou mergulhado nas coisas mundanas, inebriado pelas honras e cumulado de bem-estar. Creio ser melhor que aquele que tem por vocação dar o exemplo, fuja dos palácios e more humildemente em pobres conventos no meio dos humildes, a fim de lhes dar, partilhando de sua situação, mais força para suportar a sua indigência. De manhã, procuraram o cardeal e, com humildes escusas, se despediram dele. O homem de Deus detestava a soberba, origem de todos os males, e a desobediência, filha da soberba. Mas estava sempre disposto a acolher toda atitude humilde de penitência e arrependimento. Certa vez, apresentaram-lhe para o justo castigo um irmão acusado de desobediência. Por sinais que não o enganavam, o homem de Deus percebeu que o irmão estava sinceramente arrependido e imediatamente se dispôs ao perdão, tanto amava ele a humildade. Todavia, para evitar que a facilidade do perdão fosse para os outros um incentivo para faltarem, ordenou que lhe tirassem o capuz e o lançassem às chamas. Cumpria mostrar a todos o rigor que merecem as faltas à obediência.
Depois de algum tempo, mandou que retirassem do fogo o capuz para restituí-lo ao irmão, humilde e arrependido. Retiraram então o capuz do meio do fogo. Que maravilha! O capuz não tinha o menor sinal de queimadura. Deus assim demonstrava, com um só milagre, a virtude do santo e a humildade do irmão penitente. A humildade de Francisco merece, pois, ser imitada. Ele conseguiu tal mérito ainda neste mundo, que fez o próprio Deus condescender com seus desejos, mudou os afetos do coração humano, reprimiu com seu poder a presunçosa malícia dos demônios e, com apenas um gesto de sua vontade, apagou a voracidade das chamas. Essa virtude é, na verdade, a que, exaltando os homens, obriga ao humilde a dar a todos o merecido respeito e faz, por outro lado, que todos o honrem e glorifiquem.